A Netflix lançou uma série original chamada Noite Adentro, ou Into the Night. A história, sem spoilers, é que o Sol começa a matar pessoas. E aí um cara tem a brilhante ideia de voar para o oeste o tempo todo com um avião comercial para se manter sempre à frente dos raios de sol. A dúvida é, seria possível um avião voar para o oeste o tempo todo sem ver a luz do sol? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vou dar um spoiler agora, e não vai ser o spoiler da série, e sim da loja. Teremos uma grande novidade dourada que vai atiçar um monte de gente. Só esse é o spoiler, tá? lojadoaviõesemusicas.com.br. Mas vamos falar dessa série da Netflix. A história é que o avião tem que voar para oeste o tempo todo para não pegar a luz do sol. E é um Airbus A320. Sempre que tem série com avião, claro que tem um monte de coisa para falar sobre erros e coisa e tal. Mas para a gente se divertir um pouco, falando da possibilidade de voar sempre à noite, com os cálculos de velocidade e rotação da Terra, a gente vai ter um convidado que faz cálculos. Tudo bem? E aí, Lito? E aí, pessoal do Aviões e Músicas, como é que vocês estão? Pô, bom te ver de novo, Pedro. Tô com saudades aí da gente ter contatos que não sejam virtuais somente, né, cara? Então, o pessoal comentou muito dessa série aí, cara, que você não assistiu e eu também não assisti, então a gente vai falar de um negócio que a gente não assistiu. Então, spoiler, garantia zero de spoiler aqui no vídeo. A série se chama Into the Night e os caras têm que voar sempre fugindo da luz do sol. Isso é um plot interessante. É um plot interessante, né? Tem muito erro de manutenção de aviões ali, que algumas pessoas já até pegaram, né? E falaram, parece que em alguma cena os caras abrem a porta em emergência e a escorregadeira abre, ou então o cara tá voando e a porta não está armada. Ou seja, esses errinhos. A gente vai ignorar tudo isso, moçada. A gente vai falar só dessa questão de se seria possível ter uma noite eterna voando de avião. Ah, Lito, tem tanta coisa na parte da física e dos cálculos que nós estamos ignorando também, que se eu te contasse, eu ia ficar decepcionado. Então, a questão é a seguinte, eu assisti 15 minutos do primeiro episódio e depois fui ler uma sinopse para ter uma ideia de onde que o cara estava indo, e a gente vai ignorar mais ou menos o horário de decolagem, porque isso não é falado na série, né? Mas tá tipo de dia ou de noite? Tá de noite, né? Tá de noite já. Tá. Porque se chegar o dia, as pessoas morrem. Tipo, é um micro-ondas do sol, que teve alguma coisa cósmica que a pessoa que estiver no sol vai morrer. Ok, isso é difícil, ok. E aí o cara decola de Bruxelas para... O voo iria para Moscou. Só que se eles forem para Moscou, eles vão em direção ao nascer do sol. Eles diminuem o tempo de noite, eles deixam mais curto do que seria se eles ficassem parados, por exemplo. Exatamente. Então eles não podem ir para o leste, eles têm que ir para oeste, porque a Terra, né, que é um globo... não quer... Essa é a parte que vai ser referenciada nos comentários. Isso. Você acabou de libertar o Kraken. Ela gira nesse sentido. Só que a gente tem um problema. A Terra que está girando aqui, a atmosfera também está girando junto com ela e causando, ou por atrito, né, está sendo arrastado junto com o movimento da Terra. E isso gera um vento de nariz no avião. Então sempre temos ventos muito fortes indo de oeste para leste, e os caras têm que voar de leste para oeste, ou seja, contra o vento. Mas acho que para a sanidade dos nossos cálculos, a gente vai ignorar o vento, porque se a gente colocar o vento, vai ser muito pior para os caras. Então vamos dizer que o planeta está sem vento, tá bom? Não sei se vocês viram aqui, olha que legal, ó. A luz, digamos que ali é o sol, vocês estão vendo que essa parte aqui está brilhando e essa parte aqui está escura? Então, na verdade, a luz do sol está parada e a Terra está girando. Bonito, isso não é referência, né, Pedro? Pô, isso é fantástico, porque daí chega nessa parte que a gente tem que calcular mais ou menos a velocidade que o avião precisa para ficar sempre na sombra, e a gente percebe que, na verdade, nesse plano de referência que tu acabou de citar, o avião estaria parado junto com
a sombra ou o Sol e a Terra estaria se movendo embaixo, porque as duas velocidades seriam iguais, só que em direções opostas, ou em sentidos opostos, na verdade. Bem interessante. Vai ser divertido esse bate-papo aqui, hein? Então, como eu estava falando, os caras, eles iriam de Bruxelas para Moscou, só que eles falam, não, a gente vai para oeste agora. E um cara entra a bordo e pega o controle lá do comandante e vai embora. E eles decolam em sentido oeste. E aí eu fiz uns calculinhos rápidos aqui, né? De Bruxelas para Moscou são 2.237 quilômetros. Já o sentido contrário, que é ir para a Islândia, daria 2.154 quilômetros. Então o que ele abasteceu lá em Bruxelas dava beleza para fazer esse voo. Só que quando ele chega lá, ele não consegue pousar na Islândia. E aí os caras falam, não, então vamos para a Escócia. E aí tem uma base aérea na Escócia e eles vão para a Escócia. Só que dessa distância da Islândia até a Escócia são mais 1.246 quilômetros. Aí isso daria um total de voo de 3.400 quilômetros. E aí, provavelmente o avião não teria o combustível, né, de Bruxelas para Moscou para fazer até a Islândia e voltar para a Escócia. Mas vamos ignorar isso também, porque a série precisa rodar, certo? A gente precisa dar uma chance, porque senão a série ia acabar no segundo episódio, Lito. Pois é. Aí a gente tem algumas considerações aqui, né, Pedro? Por exemplo, o alcance de um Airbus A320, que é usado na série, é de 6.000 quilômetros. A gente vai arredondar os números só para os cálculos ficarem mais... Na prática, o resultado vai ser, tipo, o mesmo, considerando ou não considerando os números arredondados, sabe? É só pra ter uma ideia mesmo de ordem de grandeza, de o quão rápido ou quão devagar uma coisa deveria ir, né? Verdade, isso. Só pra comprovar que eu fiz esses cálculos de maneira bonita, eu vou só colocar, pronto, eu mostrei na câmera, agora eu posso me redimir já mostrei os cálculos que eu fiz. E tá bom, então a gente precisa de uma quantidade que é, pra saber qual a velocidade que o avião tem que ir, a gente precisa de uma quantidade que é a velocidade tangencial, que basicamente peguem a Terra e imaginem um disco que tem o mesmo raio que a Terra tem no Equador. Isso é a velocidade tangencial, por exemplo, no Equador, que é a velocidade com que um ponto no extremo de uma esfera, ou de um disco, ou de um círculo, está se movendo em direção, quer dizer, em relação a um ponto no centro. Então, essa velocidade tangencial, como a gente está na superfície da Terra, é a velocidade que o avião vai ter que ter, só que no sentido contrário ao de rotação da Terra, para garantir que ele fique sempre de noite. A nossa intenção com todos esses cálculos é fazer o avião ficar parado no ar de noite, para nunca ir pro dia, porque senão a série acaba. Isso é meio triste. E aí começaram os nossos problemas, né? Todos os nossos problemas começam quando a série começa, né? Ok, a circunferência da Terra no Equador é da ordem de 40.000 quilômetros. Então, a nossa velocidade necessária mínima tem que ser a velocidade igual à velocidade da Terra, que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, só que no sentido oposto. Então, isso dá 40.000 quilômetros, que é a circunferência, dividido por um período de 24 horas, que é um dia, aproximadamente, sei lá, 23 e alguma coisa. E isso nos dá uma velocidade necessária de 1.666 km por hora. Pois é. Que tipo de avião consegue essa velocidade, Lito? Aí a gente tem que passar para avião supersônico, né? Porque os subsônicos não alcançam essa velocidade. Aí seria um Concorde, um Tupolev 144 ou qualquer avião militar que seja supersônico. Mas aí o avião militar não tem autonomia para, tipo, cruzar o Atlântico sem reabastecer. Mas aí a gente teve uma ideia, né? Bom, a série não se passa no Equador. A série se passa aqui mais em cima, né? Não sei se vocês estão acompanhando o globo aqui, ó. O meio do globo é a linha do Equador. Só que a série se passa aqui em cima, em Bruxelas, na Bélgica. E o cara faz um voo para a Islândia, que é mais em cima ainda. Então a latitude vai mudando do planeta. Se a gente muda a latitude, muda a velocidade tangencial. É isso, né? Exatamente, porque a Terra, a esfera da Terra, ela é como se fosse um empilhado de discos, como se fossem CDs de vinil que vão ficando menores até chegar no polo. Então, quanto maior a nossa latitude, que é essa angulação lateral que a gente tem com a Terra, menor vai ser o raio da Terra até a borda desse disco. Então, menor a nossa velocidade tangencial e menor a velocidade que a gente precisa. De fato, na latitude de 45 graus, que passa mais ou menos por onde, Lito? Tu que conferiu isso? Aqui no meio da França, 45 graus de latitude. Ok, então nessa latitude 45 graus, a gente tem, ao invés de 40.000 quilômetros de circunferência, a gente tem 28.400. O que é, tipo, eu acho que é 25% menor, na verdade, do que o do Equador. Então já é bastante considerável.
E isso, novamente, dividindo esse valor por 24 horas, que é um dia, que o dia continua igual, isso dá uma velocidade de 1.184 km por hora. Ou seja, mais ou menos uns 500 km por hora a menos. Que tipo de avião daria? Isso já daria com um não supersônico? Não precisaria necessariamente ser supersônico. Talvez um 747 sem vento chegasse a 1.000 km por hora, assim, de velocidade máxima. Mas ainda assim ia ficar faltando 100 km por hora. Mas como esse cálculo é feito para latitude de 45 e eles estão um pouquinho mais para cima, né? A Islândia está bem, sei lá, deve estar lá em 60, que é uma velocidade menor ainda, poderia chegar a uns 800. Então vamos considerar que a velocidade de giro da Terra, para onde eles estão voando, é compatível com a velocidade do avião, de um Airbus, que seria, a gente pode arredondar para 800 km por hora. E deve ser a velocidade aproximada. Se aqui era 1.600, a gente veio para 45 graus, deu 1.200, eu imagino que a gente pode chegar próximo a 900 por hora ou 800 por hora, latitude 60. A gente consegue. Consegue, né? É. Consegue. Tá. Sim. Então temos um problema resolvido. O cara tem a velocidade que ele conseguiria ficar dentro da sombra, né, da parte da sombra, de onde a luz do sol não está pegando, e ele ficaria de noite. Aí a gente parte agora para o nosso segundo problema, Pedro. E esse segundo problema eu acho que é o pior de todos. Como o avião vai estar parado, voando sobre o mesmo ponto, porque ele quer ficar na noite para sempre, ele obviamente vai precisar reabastecer. Qual que é a autonomia de um A320, Lito? Então, o 320 dá 6.000 quilômetros de autonomia. Depois que ele pousa na Escócia, ele precisa reabastecer. E isso vai dar um tempo de solo, né? E eu calculo assim que entre pousar, parar, abastecer, e eles que têm que se virar, porque algumas pessoas já morreram nesse lugar lá. O cara tem que arrumar um caminhão, reabastecer o avião, fechar a porta, taxiar de novo e decolar. Esse tempo todo vai demorar 1 hora, mais ou menos. Enquanto essa 1 hora está rolando, a Terra já andou aí 800 quilômetros pelo menos, Sim. né? A sombra, em direção ao Sol. Então a gente teria que descontar esse tempinho que eles já estão perdendo. E aí ele sai da Escócia e vai para o Canadá. E ele não fala onde que é no Canadá. Mas o aeroporto mais próximo da Europa que tem do Canadá é Gander, que é um aeroporto muito usado para pousos de emergência. Assim, é um aeroporto alternado para quem vai cruzar o Atlântico. De lá para Gander dá 3.446 quilômetros, voando nessa latitude que ele tem a velocidade compatível, só que ele já perdeu 1 hora. Então, se ele perdeu 1 hora, ele vai precisar voar mais rápido para recuperar essa hora que ele perdeu, ou seja, uma distância de, vamos colocar aí, cerca de 800 quilômetros, 1.000 quilômetros, por aí. Então, e aí ele também não vai conseguir passar da velocidade... Porque ele, a 800 km por hora, ele já está muito perto ali da velocidade do som. E o avião não pode chegar muito perto da velocidade do som, senão a gente tem vários problemas, incluindo acidentes. Aí o maior problema não vai ser o sol, e sim o avião destroçado. E aí... A série acaba também. Exato. E não pelo motivo que a gente quer. Então é um plot twist bem Game of Thrones. Isso daí é... Ok, mas então ele tenta recuperar essa 1 hora, só que ele não vai conseguir recuperar essa 1 hora. Não vai. Não dá. É. E isso vai a cada 1 hora, porque daí ele vai precisar abastecer de novo depois de 6.000 quilômetros, vamos supor, se ele abastecer sempre máximo e ficar 1 hora no solo. E aí ele perdeu mais 1 hora. É, porque quando ele pousa lá no Canadá, mesmo que ele tivesse abastecido o máximo, né, ele já vai consumir metade de toda a autonomia dele. E de lá, ele decola em direção ao Alasca. Só que para ir para o Alasca, são quase 6.000 quilômetros, dá 5.069 quilômetros em linha reta. Então ele vai ter que obrigatoriamente abastecer também lá no Canadá, em Gander. Aí ele perde mais 1 hora desta noite que está... Cada vez mais próxima. É. Olha que interessante. Se ele não consegue recuperar essa 1 hora, a cada vez que ele pousa e perde 1 hora, se por limitações técnicas da aeronave ele não consegue ir mais rápido para recuperar esse tempo, vamos supor que eles estão com 6.000 quilômetros de autonomia. Então, isso significa que o avião vai conseguir voar em média em intervalos de 6 horas, certo? Certo. 1.000 km por certo. hora, por aí, então tá. Então, isso vai dar por dia 4 paradas que ele tem que fazer. Ou seja, 4 horas perdidas.
Se ele ficar no 0 a 0, digamos, ele só não Aham. consegue recuperar essas horas, foi só hora perdida, então isso dá 6 dias. 6 dias. Ele tem grandiosos 6 dias pra voltar pro Sol. Ele perdendo 1 hora a cada... Olha só. Temos agora esse probleminha que ele vai voar no limite da autonomia do Canadá, que é Gander, até Alasca. E aí eles iriam decolar para o Havaí do Alasca. Seria um voo bem longo, né? Porque o Alasca está aqui em cima, o Havaí está aqui embaixo, no globo. Só que aí parece que o Havaí não é mais um lugar seguro para eles ir, não sei por que motivo, né? Que eu não assisti a série. E aí eles decidem ir do Alasca de volta para Bruxelas. Só que do Alasca para Bruxelas, quando a gente pega o globo aqui, ele é bem perto, só que no sentido leste. E eles não podem voar para leste, eles têm que continuar indo para oeste, senão eles vão pegar a luz do sol. Então eles fazem o caminho oposto, indo para oeste, do Alasca para Bruxelas. E aí isso aí, em linha reta, dá 7.335 quilômetros. Ou seja, acaba a série aí porque não tem autonomia o Airbus A320 para fazer isso. Ok, quantas paradas no total? Eu me perdi, mas eu acho que já deu tipo assim Deu umas 8 horas já, mais ou menos, de paradas? Ele para em Escócia, Gander, 2, para no Alasca, 3, e aí para em Bruxelas, 4. Tá. Se cada parada for 1 hora... 1 hora, então é 4 horas, na verdade. Pensei que tinha mais paradas, na verdade. São 4 horas, e a gente calcula que 6 horas, eles empatando a velocidade, em 6 horas... Em 6 dias, em 6 dias, né? 6 dias. Eles pegariam a luz do sol. Eles têm mais ainda 5 dias e 18 horas para correr à vontade da noite, mas... E fazer umas pernas mais longas também, né? Que a primeira foi curtinha, mas também não dá para ele atravessar direto. Mas aí sabe o que eu acho que eles podiam fazer? Ah, Eu acho que eles podiam pegar em algumas regiões, algumas latitudes extremamente altas. A gente tem 6 meses de dia, 6 meses de noite, de grosso modo. E isso alterna entre Polo Sul e Polo Norte. Então eles podiam ficar 6 meses de noite, sem se preocupar em ficar voando por 6 meses, sei lá, no Polo Sul, e depois fazer realmente uma viagem maluca dessas, que dura no máximo 6 dias, para migrar do Polo Sul para o Polo Norte, sabe? Pois. Eles têm 24 horas para ir em linha reta, inclusive Sul-Norte. Isso dá tempo? eu acho que dá tempo, hein, Será que dá? 20 mil quilômetros mais ou menos de meia circunferência, vezes 1.000 quilômetros por hora, dá uns 20 horas? Mas eu não conseguiria fazer não, hein? Droga. Ok, eu tenho que escrever uma série melhor. Mas a ideia é excelente, cara, porque faz todo sentido. Ele só tem que ter um avião mais rápido. Porque não dá para cruzar de um hemisfério ao outro. Primeiro pela questão da autonomia e segundo a velocidade. Porque vai demorar mais de 12 horas. E a gente só tem 12 horas de noite, de falta de luz do sol. Então eles não conseguiriam. Mas é muito interessante isso, cara. Como seria uma série dessa na Terra plana? Não teríamos, né? Eu acho que de jeito nenhum. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a noite eterna, se ela for bem planejada e não precisasse parar um avião, se ele ficar abastecendo em voo, a gente poderia ter uma noite eterna e todo mundo morreria sem vitamina D, é isso, né? Eu acho que essa é a conclusão mais saudável que eu posso tirar analisando essa série. E, bom, é que na verdade tudo que a gente... Como é uma situação tão extraordinária em que as pessoas que pegam o sol morrem, a gente não pode nem contar com, sei lá, aviões tanque. Porque eles com certeza vão ser muito lentos. Não sei, o Lito deve saber isso melhor do que eu. Mas a gente não pode contar com nada externo para garantir essa viagem eterna. Então, o sonho acaba caindo por terra. Crise existencial agora. No Aviões e Músicas, o Pedro trouxe a crise existencial pra cá. Mas, muito legal esse bate-papo, assim, a gente falar
mostrar para as pessoas o quanto é divertido a gente trabalhar com ciência e fazer cálculos. Esse tipo de questionamento é legal a gente fazer, assim, pô, tem uma série, é agradável. Eu não estou falando para ninguém assistir a série porque é besteira. Não é, é legal, assim, é divertido. Até os primeiros minutos que eu assisti eu achei bem divertido. Mas é bom mostrar também para as pessoas assim, poxa, põe a sua cabeça para funcionar, faz uns cálculos aí de radianos, pi, rotação da Terra, qual a velocidade, para a gente espantar essas pessoas aí que falam um monte de besteira e que acreditam cegamente em política e assim vai comprometendo várias outras esferas da sociedade. E a gente viu aqui, nos divertimos, eu e o Pedro, falando de uma série e usando ciência para falar dela. Muito legal. É muito né, divertido, porque quando a gente conhece essas coisas, tipo, a gente vai procurar os mínimos detalhes das coisas, elas ficam ainda mais apreciáveis, mais bonitas. Eu consigo agora, eu não vi essa série ainda, eu vou assistir essa série sabendo desses cálculos todos e vou aproveitá-la muito mais. Porque agora eu vou prestar atenção em coisas que eu não ia prestar atenção antes. Então, meu fim de semana está garantido. Vai ser só felicidade. Legal, sempre aprendendo, né? Legal, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, por ter participado aí. Eu que agradeço, Lito, pela oportunidade. Ó, o canal do Pedro tá aqui. E é isso aí. Um grande abraço e até o próximo voo. Até a próxima.